para vocês que foi mais uma vida para o Senhor naquela cidade. A igreja não entendeu. Queria dizer que ontem naquela cidade, mais uma vida se entregou aos pés do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que há festa nos céus quando o pecador se arrepende. Então, se há festa nos céus, tem que haver festa no povo de Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria, neste momento, convidar aqui antes alguém para tocar aqui, dedilhar, irmão Canob, irmão Joelson. E eu gostaria que toda a igreja se colocasse em pé nesse exato momento. Amém? Aqueles que podem se colocam em pé, pegue sua Bíblia aí e abra ela no livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Olha só, vamos ler a palavra do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 3, diz assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos ler a partir do versículo 1, amém? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado. Versículo 3, vou repetir mais uma vez. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém? Meus irmãos, eu gostaria que você colocasse sua Bíblia rapidamente na sua cadeira e vamos fazer uma oração, tá bom? Eu quero aquela oração de guerra. Você que ainda não teve a oportunidade, talvez não orou ainda, ao Senhor essa é uma grande oportunidade. Você vai ter essa oportunidade de orar e buscar a face do Cordeiro. Amém? Senhor grande Deus e amado, querido Pai, Senhor, eis aqui, Senhor, os teus filhos, eis aqui, Senhor, o teu povo. Pai, fala, Senhor, os corações de cada um, Senhor, aqui esta noite. Pai, venha me usar, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e que não seja, Senhor, as palavras, Senhor, faladas por mim, assim, Senhor, mas direcionado por ti aos corações de todos que aqui estão, e que eles venham sair daqui, Pai, transformados pela graça, pelo amor e pela tua misericórdia. É isso, Senhor, que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, amém? Podem sentar, fica à vontade. Queria desde já agradecer a presença de todos os convidados, todos os visitantes que nos visitam hoje. Quero te dizer, seja bem-vindo a esta casa, certo? Sua presença é muito especial para nós. Esse texto, no livro de Mateus capítulo 8, ele fala de um homem que ele era leproso. O tema que eu dei para esse texto é o seguinte: o leproso no vale. Repita, pastor irmão, olhe para eles. O leproso, olhe para o seu irmão, meus irmãos, dizem: o leproso no vale. O leproso no vale. Amém? Olha só, o mesmo Jesus que está no monte é o mesmo Jesus que está no vale. O mesmo Jesus que está no monte é o mesmo que está no vale. Amém? Olha só, entre dezenas e milhares de pessoas curadas pelo Senhor, muitos deles foram colocados e escritos para o conhecimento de muitos, no passado e no presente. Deus quer lhe sarar, e hoje você sairá daqui transformado. E hoje você sairá daqui, igreja do Senhor, transformado. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai sair daqui hoje transformado. Você vai sair daqui hoje impactado pela palavra que vai ser direcionada no teu coração através do Espírito Santo. Esse texto ele fala de um homem que, embora ele tinha uma doença no corpo, e essa doença era conhecida naquele tempo como lepra. Ou seja, lepra, doença de pele contagiosa, que desde os tempos antigos já existia. Que os sintomas constituíam em erupções na pele, sarna, mofo nas roupas ou na casa, inchaço e mancha brilhante. Meus irmãos, olha só o que diz: naqueles tempos era considerado como lepra, não só na pele, mas também nas roupas e na casa também. Porém, se houvesse naquele tempo algum irmão, alguma pessoa que morasse em uma casa e aí aparecesse manchas, ela era considerada leprosa até o sacerdote dizer que estava tudo bem. E como é que eu faço para ver se isso é verdade, essa história? Olha só, lá no livro de Juízes, ou Levítico, capítulo 13 e o capítulo 14, depois você chegar em casa, vocês podem ler. Ele fala um pouco dessa história. Ele fala do momento que surge a lepra e do momento da purificação da lepra. E lepra ela não só estava na pele, mas também nas roupas e também na casa onde as pessoas moravam. Amém? E após tudo isso, era feita uma análise para ver se o leproso ou leprosa, caso fosse confirmado impuro, o mesmo era lançado fora do arraial, acampamento, ou seja, ele era lançado em meio ao vale. Quantos nós às vezes nos sentimos em meio ao vale, embora nós estivemos leprosos, mas muitas vezes nós nos sentimos no vale. E eu quero te dizer, esse Jesus que está lá no monte, ele vai descer ao vale para te encontrar. Amém. Esse mesmo Jesus que estava no monte, ele vai descer do teu vale e ele vai te encontrar. Após Jesus pregar o sermão da montanha, ele desceu ao encontro de uma voz que clamava por sua cura. Olha só, a história fala aqui no livro de Mateus, nos capítulos anteriores, no capítulo 7, fala sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças. E o Senhor ali, ele começou a pegar, e ele começou a falar: bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Eu quero te dizer, bem-aventurado é você quando chora na tua casa, porque você vai ser consolado não por alguma pessoa qualquer, mas pela própria mão do Todo-Poderoso Jesus Cristo. E ali Jesus estava pregando em meio ao monte com grande multidão que o seguia para ouvir as palavras do nosso mestre, amado, querido Senhor Jesus. Só que creio eu, a Bíblia não relata essa hipótese, mas creio eu que lá em meio ao vale existia não um leproso, mas existia vários leprosos à espera da cura, à espera da salvação, à espera da libertação. E talvez aquele leproso, ele gritou: Jesus, eu estou aqui, eu preciso da tua visitação, eu preciso da tua cura. E o que acontece? Aconteceu que aquele homem, ele clamou pela cura. Ele clamou pela cura do leproso. Ele clamou por sua cura, que esta voz, ela chegou até os ouvidos do Senhor Jesus lá no monte. E diz a história que Jesus desceu no monte. E no momento que ele foi descendo, ele se encontrou com o leproso. E Jesus
meus irmãos, por incrível que pareça, ele recebeu a adoração de um leproso. Mas por quê? O mestre recebera a cura de um leproso, porque ele veio resgatar aquele que está perdido. Jesus vem sarar aquele que está ferido. Jesus vem te resgatar, assim também como fez com aquele leproso. Jesus, ele recebeu a adoração daquele leproso. E Jesus também, ele escutou a oração daquele homem. Quantas vezes nós encontramos na nossa casa, moído, machucado? E quantas vezes nós deparamos com muitas coisas acontecendo? Mas no momento que você começa a clamar, no momento que você começa a adorar, no momento que você começa a orar, buscando a presença de Deus, Ele te escuta, Ele te ouve. No momento que você começa a orar, no momento que você começa a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, não importa da qual maneira você está, Ele te escuta e Ele virá te socorrer. E nós vivemos hoje, meus irmãos, nós vivemos hoje uma triste realidade. E qual é essa triste realidade? A realidade que dentro da própria igreja se encontra com gente leprosa. Dentro da própria igreja do Senhor, dentro do próprio povo de Deus, encontra as pessoas leprosas. Mas como assim há pessoas leprosas? Tem pessoas que vêm para a igreja até da glória a Deus, mas continua no pecado. Tem pessoas que vêm para a igreja, dá até glória a Deus, aleluia, mas continua no pecado, na prostituição, na pornografia, nos vícios. Mas mesmo assim, ninguém vai te dizer, saia daqui, porque aqui não é o teu lugar. Eu quero te dizer, se você está dessa forma, aqui é o lugar onde você vai ser tratado. Aqui é o lugar onde você precisa ser tratado. Assim como aquele homem, aquele leproso, ele reconheceu que tinha uma lepra. Mas por incrível que pareça, tem gente com lepra no físico e no espiritual. Mesmo assim, não deixe de dar glória a Deus, não deixe de glorificar. Tem gente com lepra, tanto no físico como no espiritual. Às vezes é difícil você dar uma glória a Deus. Às vezes é difícil você dar um aleluia. No momento que você começa a glorificar, no momento que você dá glória a Deus, no momento que você dá um aleluia, o Senhor começa a se alegrar, porque você está glorificando ao único digno de adoração, de louvor, de tua gratidão. Se chama Jesus Cristo, aleluia. E o que mata muito o povo de Deus é pessoas que estão dentro da igreja, mas tem mágoa do irmão. Ou seja, tem mágoa de irmão em torno de 1980, mas continua na igreja. Eu quero te dizer que isso é lepra e precisa ser curado. E o único que pode curar se chama Jesus Cristo. Por incrível que pareça, mas irmão James, tem pessoas dentro da igreja que tem mágoa do outro. Tem. Aconteceu comigo. Eu dentro da igreja aqui, e uma irmã chegou para mim e pediu perdão porque não ia com minha cara. E eu andava com essa irmã, a gente andava com ela, mas eu cheguei, eu te perdoo, irmã, porque ela sentiu de Deus que precisava ser tratada. E se alguém com a mágoa de você, esse é o tempo de perdoar. Esse é o tempo de você perdoar. Porque se você está dessa forma, você precisa de Jesus. Olha só, muitas pessoas, muitas vezes vêm à casa de Deus, como eu falei, dá glória a Deus, aleluia, mas se encontra leproso.
muito melhor você adorar limpo do que adorar leproso. Muitas vezes você adora leproso, mas é muito melhor você adorar limpo. Não deixe que nenhuma lepra impeça o verdadeiro agir na tua vida. Muitas vezes nós não temos lepra fisicamente, mas espiritualmente você está cheio de rancor, cheio de raiva, cheio de birra, cheio de várias coisas que não agrada a presença de Deus. Isso é lepra e precisa ser tratada, precisa ser curada. Você muitas vezes está na própria rua da sua casa, mas muitas vezes não fala com o próprio irmão, não fala com o seu vizinho. Isso é lepra e precisa ser tratada. Com qual autoridade você irá pregar para esse vizinho um dia, se você apenas, se pelo menos nem fala sequer com ele? E pode até chegar uma pessoa perguntar para esse vizinho pela sua vida, e ele dizer: esse aí só vive trancado e nunca falou nada para mim, aliás, nem fala comigo. Isso é lepra e precisa ser tratada. Assim como aquele leproso, ele ousou ter a coragem de dizer: Senhor, eis que estou leproso. Assim também o povo de Deus tem que começar a acordar e dizer: Senhor, se eu tiver alguma lepra, que embora muitas vezes nós pensamos que não temos, mas alguma coisa tem de errado na nossa vida, nós precisamos chamar a presença do Senhor, e assim Ele vai descer no teu vale e vai tratar da tua lepra. Não precisa você subir ao monte, mas o Senhor vai ao teu encontro. O Senhor Jesus, Ele irá ao teu encontro, aleluia. O leproso, meus irmãos, ele reconheceu que tinha uma lepra. Sabe qual é o maior problema do pecador? É que o mesmo, muitas vezes, reconhece o seu pecado, é o que não reconhece o seu pecado e a sua lepra. O leproso reconheceu que tinha uma lepra. E sabe qual é o maior problema do pecador? É porque muitas vezes não reconhece o seu pecado, a sua lepra. A gente chega para ele, olha assim para o irmão e diz: ei, Jesus te ama. Aí ele vai olhar para você e diz: ei, Ele ama não só a mim não, mas Ele ama a todos. Eu quero te dizer que Jesus te ama, mas Ele quer te amar se você está leproso. Ele quer te amar, você limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Sabe por quê? Porque quem tem lepra, meus irmãos, ele não sente dor, ele não sente alegria na presença de Deus, não sente nada. Mas como é? Eu estou na igreja, estou sentindo a presença de Deus. Muitas vezes sente, mas às vezes você sente uma alegria passageira. Mas eu quero te dizer, aquele pois que está verdadeiramente na presença do Senhor tem uma alegria eterna. Sabe por que o leproso, ele não sente dor? Porque ele nada mais quer compromisso. Ele não quer mais nenhum compromisso com o Senhor. Igreja, é tempo de nós acordar e criarmos um laço verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo de nós estarmos fazendo essas coisas, criarmos um laço de amor, de amizade com o Senhor Jesus. Olha só, um exemplo de pessoas que muitas vezes estão leprosos dentro da igreja. Sai de um culto abençoado, não dá glória a Deus, não dá aleluia, e ainda contamina os outros dizendo: rapaz, no culto hoje não senti nada. Eu quero te dizer, o culto você faz no momento que você sai da tua casa. No momento que você sai da tua casa, você começa a incendiar pela glória do Espírito Santo. E quando você entrar dentro da casa de Deus, você vai começar
infeliz e dizer: irmão, eu não senti nada. Ele quer te esfriar, mas você vai olhar para ele: pois eu senti, irmão, eu fui curado, eu fui lavado. E você começa a transformar a vida daquele irmão, porque ele vai acordar e vai ver que você está vindo para adorar a Deus. E você que está dessa forma, você tem que vir para o culto e adorar o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor: Jesus Cristo. Se você puder dar glória a Deus, irmãos, pode dar glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glorifique a Deus. Olha para seu irmão e diz: ei, está em tempo de glorificar. Fale bem no olho dele: está em tempo de glorificar. Então glorifique a Deus, glorifique a Deus, igreja, dê glória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero lhe dizer que não importa os problemas, as dificuldades que você está enfrentando, eu quero te dizer que Jesus está indo ao teu encontro hoje. Não importa as dificuldades, os problemas que você está enfrentando, Jesus está indo ao teu encontro hoje. Aleluia. Ele está indo ao teu encontro hoje. Não deixe que a crise te abata, não. Sabe por quê? Porque um dia tudo aqui vai ficar e nós vamos subir para glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupeis com o que está aqui nesse mundo, porque você um dia vai subir e tudo aqui vai ficar. Você precisa acordar para a realidade. Não deixe que nenhuma crise abata a tua alma. Não deixe que nenhuma crise peça sua verdadeira adoração ao Senhor, porque o Senhor, Ele é contigo. Ele não te abandona em momento algum. Ele nunca te deixou. A lepra da Covid, o Senhor vai sarar hoje. Se você tem alguma coisa que muitas vezes tem te magoado, te ferido, esse é o tempo dela ser sarada, essa mágoa. Você tem que lançar o perdão, liberar o perdão para o seu irmão. Muitas vezes você tem que ir na própria igreja e tem irmãos que não vai com sua cara. Eu quero te dizer, você tem que acordar e vigiar, porque muitas vezes você não vai com a cara daquele irmão, ele está orando, está buscando a presença de Deus, e não pode, e você pode tentar derrubar ele, mas ele vai continuar em pé, porque o levantar é de Deus. O levantar é de Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas quando Jesus desceu do monte, o leproso disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. Aleluia. Olha só o pedido daquele homem. Ele disse: Senhor, se queres, pode purificar-me. O leproso não disse: eu ordeno, mas ele somente se humilhou na presença de Deus. Aleluia. Humilhe-se na presença de Deus. O teu choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. Teu choro pode durar uma noite, mas a alegria, o teu milagre, a tua cura, ela virá pela manhã. Aleluia. E o que me chama a atenção, que aquele leproso olhou para o mestre do Senhor: se queres, pode purificar. Ele, em momento algum, ele disse: Senhor, eu ordeno que o Senhor tem que me curar. Não, ele foi humilde, ele se humilhou. Senhor, se quiser, pode purificar-me. Que me deixa mais maravilhado, mais feliz é que o Senhor olhou para aquele leproso e disse: quero ser limpo. Hoje é o dia de você ser limpo. Hoje é o dia de você sair daqui totalmente transformado. Hoje é o dia. Tantas coisas que aconteceram no nosso dia a dia de hoje, talvez então não vai impedir de nós chegarmos até aqui. Mas se você chegou, é porque o Senhor está te tratando, e Ele está te livrando, Ele está contigo, te guardando, te protegendo, acampando os anjos ao teu redor, porque o Senhor livra aqueles que o temem. O Senhor te livra de toda cilada de Satanás. Aleluia. Às vezes, muitos dizem: eu ordeno. Isso acontece. Mas eu quero
quero deixar aqui bem claro que não é errado. Deus, Ele te deu autoridade, amém? Deus te deu autoridade, amém? Muitos dizem, eu ordeno, mas muitas vezes você precisa de humildade. Você precisa se aquebrantar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio, bem presente na hora da angústia. Neste momento que precisamos humilhar. Para sermos curados da lepra, precisamos se humilhar na presença de Jesus. Como diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Eu gostaria que todos abrissem aí, livro de 2 Crônicas. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver o que diz, amém? Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Seja glorificado o teu nome, exaltado o teu nome esta noite, aleluia. O Senhor escuta, Senhor, o clamor, Senhor. Oh, aleluia. Olha só no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua